Olha só, vamos começar essa nossa conversa com uma ideia que, de primeira, pode parecer até meio radical. Ela vem lá da lição 66 de um curso em milagres e diz basicamente o seguinte: a felicidade e a função de alguém na vida não são duas coisas diferentes, são a mesmíssima coisa. E, cá entre nós, essa é uma afirmação que vira de ponta cabeça quase tudo que a gente aprendeu sobre o que é preciso para ser feliz. Bom, vamos mergulhar nisso. É uma experiência que quase todo mundo conhece, não é verdade? A gente passa boa parte da vida numa busca que parece não ter fim pela felicidade. Mas o resultado muitas vezes é só cansaço, ansiedade, frustração. Por que será que uma coisa que deveria ser tão natural acaba se tornando uma jornada tão, exaustiva? A resposta para isso talvez comece quando a gente olha para onde estamos procurando. Vamos dar uma olhada no que a gente pode chamar de caça à felicidade, analisando aqueles caminhos mais comuns que a sociedade nos mostra. Aqueles que, ironicamente, quase sempre levam a esgotamento e não à paz. E que caminhos são esses? Bom, geralmente a busca se concentra em alvos que estão do lado de fora. Ter mais sucesso na carreira, encontrar o relacionamento perfeito, garantir a segurança financeira, ganhar o reconhecimento das outras pessoas. Cada um desses objetivos vira um projeto de vida, uma montanha enorme para escalar e que consome toda a nossa energia. E é exatamente nesse ponto que a lição que a gente está analisando hoje propõe uma virada de chave completa. A ideia surpreendente é que a felicidade de verdade não vem da conquista dessas coisas. Ela simplesmente aparece naturalmente quando a gente cumpre a nossa verdadeira função. E mais, essa função é a própria felicidade. Para a gente entender como isso funciona na prática, primeiro a gente precisa identificar o que nos desvia desse caminho mais simples. É o que o curso chama de o fardo pesado do ego. Vamos dar uma olhada nessa voz interna que insiste em dizer para a gente que a nossa vida tem que ser uma luta, uma competição o tempo todo. O interessante aqui é pensar que existem como se fosse duas vozes dentro da mente. A voz do ego define a nossa função como competir, ter que provar que a gente está certo, tentar controlar tudo e todos e, claro, ser melhor que os outros. Mas, se a gente olhar com honestidade para os resultados dessa abordagem, o que é que a gente encontra? Ansiedade, a armadilha sem fim da comparação, exaustão e uma sensação de que a paz verdadeira e duradoura nunca chega. Ok, se esse é o caminho do ego, qual seria a alternativa? Vamos olhar agora para outra voz, aquela que nos oferece uma função de paz. É aqui que a gente descobre a lógica simples, mas profundamente libertadora que existe por trás da felicidade de verdade. A lógica apresentada é, na verdade, incrivelmente direta. Funciona mais ou menos assim, passo a passo. Primeiro, se a fonte de tudo é amor, essa fonte só pode dar aquilo que ela mesma é, ou seja, felicidade. Segundo, essa mesma fonte deu a cada um de nós uma função neste mundo. Portanto, a conclusão inevitável é que essa função tem que ser felicidade. Não pode ser um fardo, não pode ser um sacrifício. Tá, mas o que seria então essa função verdadeira? É o trabalho da mente de se lembrar do amor, de escolher ativamente a paz por dentro e de estender essa paz em todas as situações. E aqui está o detalhe que muda tudo. Não se trata de lutar para ter paz, mas sim de permitir que ela se manifeste através de nós. E tudo isso nos leva, no fim das contas, a um ponto de decisão, a um convite bem prático. É um convite para a gente escolher entre essas duas vozes, mas não com base numa fé cega, e sim a partir de uma reflexão bem honesta sobre a nossa própria experiência de vida, sobre o que de verdade já nos trouxe paz até hoje. A pergunta que fica é bem direta e pede uma autoavaliação sincera. Olhando para trás, para todas as vezes que a gente seguiu o roteiro do ego, a competição, a necessidade de estar certo, a briga, isso alguma vez trouxe uma paz que realmente ficou? Uma felicidade que não fosse frágil e que não sumisse no dia seguinte? E é aqui que essa redefinição fica muito clara. A função, segundo o ego, é aquela sensação de ter que carregar o mundo nas costas, de precisar provar o próprio valor a cada instante. Isso é puro peso mental. Em contraste total, a função verdadeira é simplesmente permitir que a paz guie a mente. E o efeito disso é prático e imediato. As decisões ficam mais claras, a vida começa a fluir com menos esforço. Isso é leveza. Então, o ponto crucial de toda essa análise é uma mudança radical de perspectiva. A felicidade não é algo a ser encontrado lá fora, como se fosse um tesouro perdido. É algo a ser redescoberto aqui dentro, simplesmente ao nos lembrarmos da nossa verdadeira função. A felicidade é só a consequência natural dessa lembrança.
E isso nos deixa com a frase central, uma frase poderosa e libertadora que resume tudo isso. A minha felicidade e a minha função são uma só. Fica a reflexão. O que aconteceria se essa ideia fosse o nosso ponto de partida para cada decisão, para cada interação, a cada novo dia?